Brasileiros não gostam de falar de reparação, brasileiros e brasileiras. A gente não quer falar de reparação em relação à escravidão? Fala. Porque muitas vezes o cara fala assim, reparação significa que você vai tirar o pouco que eu tenho para dar para alguém que sofreu no passado, mano. Eu tô sofrendo agora, eu não quero que você tire nada de mim, não. Monark, a reparação não é só financeira. Estamos falando aqui de reparações humanas, reparação da memória. Quando eu falo aqui de reparação da população negra, não é só financeira. É uma coisa de restituir memória. Eu acho que, na questão de restituição de memória, o Brasil ele tinha que ter um sistema de ensino que literalmente mostra tudo o que aconteceu. Eu acho. E deixa... Não também não tem que ter viés nenhum, tá ligado? Não, tem mas que não só é mostrar, tipo, é dado. Todos os dados que a gente tem aqui de tudo que aconteceu, esse cara fez isso, cara, temos aqui... Mas tem personagens da história brasileira que eles são ou apagados ou embranquecidos. Hoje em dia a gente não tem isso. Hoje em dia a gente... Não, calma. A gente não tem isso no sentido de... Hoje em dia a gente não tem a história sendo contada de uma maneira empírica, objetiva e imparcial, tá ligado? A gente tem uma história contada de uma forma elitista, oligárquica, colonial, estatista. E masculina, né? Então, você vê que os poucos personagens femininas viram assim, filha de... A Isabel. Todo mundo fala, tem a Isabel. Mas ela é filha de Dom Pedro e esposa do Conde D. Quando você tem os personagens masculinos, tem nada disso. Sim. E quantos protagonistas negros e negras você tem na nossa história? Sim, então, por isso que eu acho que a gente tinha que ter o ensino ensinando quem foi a pessoa mais relevante na história. E põe essa pessoa, que é isso que a gente tem que saber. Mas você acabou de defender a ideia de ação afirmativa. Ou seja, o que é ação afirmativa? É que a gente faça uma história mais plural, não só uma história dos povos europeus. É uma história mais real. Muito mais. Mas sabe por que o meu argumento... Porque a nossa história... Você vê que no Brasil todo mundo tem complexo de rei, né? Quer dizer, o cara canta bem, vira rei da voz. O cara é bom de futebol, é rei do futebol. Sim, né? a gente gosta de lotar as pessoas. Não vou falar. Eu gosto. Mas vamos lá. A gente tem o imaginário... Olha, a gente estava falando de imaginário, Sim. né? A gente tem o imaginário monárquico. Ou a gente descoloniza a nossa imaginação, ou os livros não vão mudar. Sim, eu só não acho que é uma posição afirmativa, como você disse. Ação afirmativa. Eu só não acho que é uma ação afirmativa, porque é uma afirmação lógica. Você tem que mostrar para as pessoas tudo o que aconteceu. Você não pode esconder nenhum fato ou ter um viés. Se agora tem um viés... Caro professor Monark, existe poder político e econômico no mundo? Não. Não existe. Então, mas a gente está contando uma história a partir dos vencedores. Sim, a gente tem que mudar são os vencedores essa perspectiva. Eu concordo que tem que mudar, não estou falando que não tem que mudar. Não, eu sei, mas digo, não é assim. A gente tem que fazer. É uma questão ideológica também. Olha, nunca a história foi tão forte como no governo Jair Bolsonaro. Eles estão querendo recontar toda a história. A história do nosso passado. Mas a gente não pode tentar contar a história de uma forma ideológica. A gente não, tem que tentar isso que a gente está falando aqui. Então, exatamente, mas é exatamente isso que eu estou falando. Estou falando que, tipo, não é afirmativo, porque também é o lógico imperativo. Não. Todo o sistema de educação do mundo deveria ser assim. Mas eu vou te dizer, não existe tudo igual no mundo. Nós somos o país... Quando eu comecei a escrever sobre o autoritarismo brasileiro, no final de 2018, o Brasil era o 9º país mais desigual. Quando eu terminei de escrever, era o 7º país mais desigual. E já somos o 5º. Então, não dá para a gente comparar Brasil com qualquer coisa, porque as realidades são diferentes. Eu não estou comparando. Não estou entendendo você, mas o que eu quero chamar a atenção. Por que é ação afirmativa? O que quer dizer ação afirmativa? É você afirmar outras realidades. É nesse sentido. Afirmar, não estamos falando aqui de criar. Não é possível que num Brasil, num país que mais da metade da população é feminina, que não tenham protagonistas mulheres. E indígenas? Quais são os protagonistas indígenas? Estatisticamente impossível, né? Impossível. Sim, porque se foram, a gente agora está representando essa informação. Tá. A gente tem figuras históricas importantes que não estão sendo... Mas ação afirmativa. Esse é o conceito. De ação afirmativa Exato. é não deixar figuras históricas importantes... É você trabalhar com políticas de orgulho verdadeiras. De populações tem que ser de orgulho, tem que ser de a realidade. O que aconteceu? Falar, a história é isso. Autoestima é muito importante para uma nação. Lembra que a gente estava falando que nós estamos desperdiçando muita gente? Se a população não tem autoestima, ela não vai batalhar para ser melhor. Você tem que fazer... O que fazem os Estados Unidos? Trabalham com autoestima. Eles adoram trabalhar a própria autoestima. Adoram. Eles são os melhores do mundo. O que a gente faz aqui?
A gente faz o contrário. A gente faz o oposto. Vamos falar de outra reparação importante? Com os militares. Todos os países da América Latina, não todos, boa parte, que tiveram ditaduras, tiveram comissões da verdade. Nós tivemos. Mas a nossa comissão da verdade podia levantar casos e não podia julgar. O mesmo problema que a gente está falando com os políticos. A gente tem que ter o direito de olhar para a nossa história e julgar quem fez as coisas. Você argumenta da gente abrir esses casos já de décadas atrás e agora julgar todo mundo de novo? Eu acho que a gente tem que julgar. Nossa, para mim isso é muito mas nós temos, desnecessário e... Não é. Como é que você fala que é desnecessário para uma família que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, que nunca mais viu seu filho, que não sabe onde seu filho está enterrado? Mas é que já passou muito tempo. A lei, ela não é tão, tipo, não é tão fácil julgar um negócio de... É muito fácil. A gente tem os documentos, Monark. A gente tem os documentos... Mas tem muitas provas que poderiam ser usadas que hoje em dia já se perderam porque faz muito tempo. Mas as que nós temos comprovam. Entendi. E a gente tem que fazer o seguinte... Tinha tanta prova que as que sobraram resolvem. Resolvem. E a gente tem que saber julgar. A gente tem que ser correto com as pessoas que perderam. É que faz muito tempo já, entendeu? Não é tanto tempo, gente. Não é? Quantos anos fazem? Na história, né? Estamos falando aqui de um regime que ficou o momento duro. 70, 75. Cara, não é tanto tempo. Uns 40 anos, né? 50. Essas pessoas estão vivas. Mas elas estão velhinhas. Já tão... Não estão velhinhas. Eu conheço uma amiga professora que foi a mulher que foi usada para a aula que os Estados Unidos deram no Brasil sobre tortura. Dulce Pandowski. Ela foi utilizada, foi humilhada para que eles comprovassem no corpo dela como é que se torturava um assim chamado subversivo. Ela é a pessoa mais doce que eu conheço. Ela não quer vingança, ela quer verdade. Ela quer que essas pessoas sejam julgadas. Entendi. E a Dulce deve ter agora o quê? 70 anos? 68? Estão vivas, gente. Então, a gente não tem esse direito de julgar quando qual é a régua. Mas já não prescreveram esses crimes? Não. Prescreveram porque a gente assim determinou, porque a gente não julga. Não é que prescreveram, nós não julgamos os militares. Prescreve porque alguém falou que prescreve. Alguém falou que prescreveu. Eu entendo que pessoas... Se alguém estuprar alguém da minha família... Qual é a sua regra? E eu encontrar esse cara daqui a 40 anos e o crime dele já vai ter ido para o espaço, eu sou capaz de matá-lo assim mesmo. Não deve. Mas tem que fazer uma lei, a gente tem que ter um corpo de leis que seja capaz de julgar essas pessoas. E a gente não pode achar que já passou. Passou para você que não conviveu. E eu entendo isso. É que meio que passou porque faz muito tempo e a maioria das pessoas já morreram. Então. Não, estou te contando o exemplo. As pessoas estão vivas. As pessoas tinham 14 anos. As que sofreram, mas as que cometeram provavelmente já eram um pouco mais velhas, né? Tipo, não, principalmente os militares responsáveis, os cabeças e tal. Mas é mais um motivo para julgar. É a velha questão do julgamento de Nuremberg com os nazistas. Foi importante? Foi importante para o mundo. Mostrar para o mundo que políticos genocidas têm que ser julgados. Sim. É disso que eu estou falando. Não, eu acho que tem que ser julgado também. Sei lá, eu só fico pensando no quão... é que isso não é uma questão que vai ser facilmente... Tipo, se você... Tipo, pensando no mundo real, qualquer político que queira ressuscitar esse tipo de iniciativa, ele vai levar um backslash muito grande, entendeu? Porque parece... cutucar uma ferida que já está muito fechada, tá ligado? Mas não está fechada. A tua metáfora é ótima. Ferida sempre abre. Não está fechada. É ferida aberta. Por isso que volta. Então, o que eu acho melhor? Que a gente possa avaliar de frente esses casos, que a gente possa avaliar de frente a nossa história. Senão, vai sempre voltar. Entendi. Qual é a grande contradição da sociedade brasileira? É o racismo. Eu acho que nós não vamos ter uma democracia enquanto nós formos tão racistas. Isso é ferida aberta. E a gente não julga. E se a gente não julgar, se a gente não puder falar sobre um tema, ele retorna. É que nem fantasma. Então, é disso que eu estou falando para você. Não é vingança. É verdade. Por isso que se chama Comissão da Verdade. É ver quem cometeu qual crime. E eu acho que essa é uma forma forte de mudar essa nossa sociedade. A gente poder ver, poder enxergar. Na minha opinião, se
foda-se os militares que fizeram merda no passado, eles têm que ser julgados, caguei, entendeu? Eu só fico pensando pra sociedade, entendeu? Abrir essa discussão vai ser difícil. E provavelmente ela vai ser desvirtuada, entendeu? Com o tipo de política que a gente tem. Lembra quando a Dilma foi impeachmentada e as pessoas iam lá falar o porquê que elas estão votando? Aquilo foi um familismo danado, né? Então, as pessoas votavam por causa do seu irmão, do seu tio. Em nome de não sei quem. Lembra aquilo que foi? Foi Em nome de Ustra. Por isso que eu tenho um pouco de medo de qualquer comissão política para julgar pessoas. Eu acho que criar um aparato desse, vixe, vai dar tanta merda. A gente não julga isso por um erro, a gente julga isso por um acerto. Pega a comissão, que foram julgamentos de Nuremberg, da importância das comissões dos assassinos nazistas. Foram importantes para toda a humanidade. Então, eu só Mas eles puniram algumas cabeças, né, no caso. Ou eles puniram todo mundo? Muita gente. Quer dizer, fizeram... Os julgamentos foram dos grandes líderes, é claro, né? Porque é muito difícil você punir uma sociedade, né? É muito complicado isso, né? Mas esses que foram punidos tiveram uma grande importância. E é uma forma de a gente também respeitar os mortos, né? Respeitar quem perdeu. Respeitar o que é certo e errado também. Eu acho. Eu acho que existe isso no mundo, sabe? A gente tende a sempre falar, não existe. Não, existe o certo e errado, mas é muito difícil entender qual é o quê, às vezes, né? Porque... mas nesses casos a gente sabe. É meio fácil, né? Nesses casos é meio fácil. Vou te dizer que tá fácil. Tá difícil, não. Depende do órgão julgador. Eu acho que tem que ser julgado. Como ele tem que ser julgado é o problema, na verdade. Porque assim, como você falou, a gente teve a Comissão da Verdade meio fajuta, né? Muito fajuta. O cara podia falar, ele fez. Mas a gente até teve um movimento, só que ele foi fajuto. Foi. Né? E aí, quando ele é fajuto, a sociedade deixa de dar importância. Talvez, se não fosse fajuto, aí era muito importante para as novas gerações, que justamente não conheceram a ditadura. E não tem por que saber. Mas aí as novas gerações saberiam. E isso entraria no livro de escola. E, ao entrar no livro de escola, perpetua. Porque a gente não conta mais aquela lenda dourada. Porque, senão, daqui a pouquinho... Por exemplo, o governo agora fala, não foi golpe, foi um golpe democrático. Não existe golpe democrático. Sim. O que é um golpe? É quando um governo legitimamente constituído é destituído. Então, não pode ser democrático. Foi golpe. A história brasileira é de golpes, por sinal. E a gente tem que poder falar as coisas com os nomes. E quando a gente puder julgar corretamente, vai entrar no livro escolar e as pessoas vão estudar. Senão, a gente vai sempre aprender essa história aqui, que todos viveram felizes para sempre, né? Eu acho que a história ela tinha que ser repensada, o currículo escolar tinha que ser repensado como um todo, não só a história, para ser sincero. Todo o currículo. A gente não tem um currículo escolar, você deve saber bem mais do que eu sobre isso, porque você é professora, afinal, mas a gente não tem um currículo escolar que é meio que criado para criar maquininhas de operar máquinas industriais. Tipo, a gente não tem uma escola que foi pensada em realmente constituir um cidadão com todas as habilidades necessárias e um pensamento, uma visão de mundo ampla, tal. A gente não tem uma escola que produz esse tipo de aluno. A gente produz um aluno que ele é treinado a decorar, ele é treinado a ver a versão da história que é mais favorável ao Estado. Ser um bom soldado. Ser um bom soldado, entendeu? Decorar fórmulas matemáticas cabulosas que ele nunca vai usar na vida. A gente tem que ter uma escola, eu concordo com você, uma escola mais ligada à nossa própria realidade, né? Outra coisa que eu fico me perguntando, a gente tem que saber toda a história francesa, né? Toda a história dos Estados Unidos. Uma vez um aluno me perguntou, quando eu estava ainda no ensino médio, professor, por que eu tenho que saber a queda da Bastilha? Né? Eu falei, tem toda a razão. Não tem. E a gente não tem história da África. Que nos diz respeito, muito mais. Sim. Eu não sou a favor de tirar nada. Eu acho que a gente tem que acrescentar. Sim. Ok, a França tem uma grande importância, mas a gente tem que falar mais. Por exemplo, a gente aprende na escola assim, que existiram as revoluções modernas. Quais são as revoluções da modernidade? A Revolução Industrial, que mostrou ao mundo que nós tínhamos classes sociais, não estamentos. A Revolução Francesa, que mostrou ao mundo que um rei não é rei e vai ser julgado pelos homens. E a Revolução Americana, que provou ao mundo que uma colônia não é uma colônia para todo sempre. Faltou uma revolução fundamental. O monarca não vai acertar agora. Agora ele já esqueceu. Eu já esqueci, faz muito tempo, né? A Revolução do Haiti,
que aconteceu na mesma época e que teve um impacto tremendo. Eu nunca ouvi falar dessa. A Revolução do Haiti foi uma revolução liderada por ex-escravizados e negros no Haiti, que era a pérola, a colônia mais rica dos franceses. Eles fizeram uma revolução violenta, destituíram, mataram boa parte dos grandes proprietários e fizeram uma república. Desde então, o Haiti é boicotado pelas sociedades ocidentais. Desde então, o Haiti é o que é. Ou, como diz o Caetano, o Haiti é aqui. Os escravizados no Brasil, eu tenho provas de um escravizado que, logo depois da Revolução Haitiana, tatuou no braço dele Dessalines, que era o nome do líder dos revolucionários haitianos. Por que será que a gente não lembra da Revolução do Haiti? Eu nunca estudei a fundo no eu colégio nem essa sabia. parada. Acho que Haiti nunca foi mencionada na minha escola. Exato. E por que não? Porque a história prefere silenciar em relação a uma revolução que foi vitoriosa na sua época. Faz sentido, né? Que mostrou ao mundo o quê? Que uma pessoa, como você disse no começo da nossa conversa, não nasce escravo. E que, portanto, não tem por que imaginar que para a vida inteira vai ser escravo. Sim. Isso que eu chamo de esquecimento da história, com todas as aspas. Né? Ou seja, não é esquecimento. É porque nós somos ensinados a não lembrar. Ensinados de propósito. A lembrar só das coisas certas, do jeito certo, na perspectiva que eles querem. Né? Que a história universal, esse termo, eu sou muito enfocada com ele. O que é história universal, gente? Deus, tudo que Deus sabe. Agora, pensa bem. Quem faz parte da história universal e quem não faz? História universal é a história europeia, do centro da Europa, e história americana. Sim. Desde quando essa história universal? A gente aprende sobre quem tem mais poder, na verdade, basicamente. O que a gente sabe do Oriente? Pouca coisa. Então. Sabe um pouquinho mais porque a gente vê anime, né? É verdade.